boa noite. Está no ar o Arquivo de Notícias. E na edição de hoje você vai ver os 2 grandes expedientes dessa semana. Vereadores entregam texto final do Plano Municipal de Educação ao Executivo. E ainda os projetos aprovados essa semana. O espaço do grande expediente na última sessão plenária de agosto foi ocupado pelo vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. O parlamentar utilizou a tribuna para fazer uma homenagem aos profissionais que atuam no serviço de atendimento móvel de urgência. Ele também foi até a base da SAMU conhecer o trabalho dos profissionais. O SAMU começou a operar no município em maio de 2011 com uma unidade de suporte básico que agora está em manutenção. Mas os salvamentos continuam sendo feitos com uma ambulância cedida pela Secretaria de Saúde. A enfermeira responsável, Adriana Lourega, explicou que a média é de 250 atendimentos por mês. Os nossos maiores atendimentos são clínicos, né? Dá para se dizer assim, que 55, 60% são atendimentos de motivos clínicos. Cardiológicos, vasculares, respiratórios, obstétricos, psiquiátricos, intoxicações exógenas e mais causas pediátricas. Então, os acidentes é outra parte. Desde a inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram registradas 12.008 ocorrências, por motivos clínicos ou traumáticos. Mas um, em especial, marcou a carreira dos profissionais. Um atendimento que nos emociona, estava eu, a Crisiane, que é técnica de enfermagem, o Gilvan e mais o pessoal dos bombeiros, que foi uma colisão de uma caminhonete estrada num caminhão na BR-285, que o rapaz que estava dirigindo a caminhonete por motivos que a gente não sabe qual, acabou colidindo frontalmente. Ele praticamente estava morto dentro do carro, estava preso às ferragens. E aí foi demorado em torno de uns 30, 35 minutos para os bombeiros conseguirem tirar ele das ferragens. E ele estava entre a vida e a morte. Ele estava dando os últimos suspiros. E aí eu e a Crisiane, a gente conseguiu, com oxigênio, acesso venoso, manter a via aérea dele pérvia, a gente conseguiu tirar ele com vida. Esse acidente foi a 30 quilômetros de Passo Fundo, nós conseguimos chegar com ele com vida no hospital. E hoje eu tenho contato com os familiares ainda que ele está falando normalmente sem nenhuma sequela. Na tribuna, o vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá reforçou a importância do trabalho do SAMU. A equipe é formada por 12 profissionais que vieram até o Legislativo acompanhar o discurso do parlamentar. É chamado a SAMU e vem rapidamente, então eu acho assim que salva vidas. Quando ligo para o regulador, as pessoas já falam dizendo o que tem que fazer com o paciente já. Não precisa muito ir nos hospitais, não fica aquela sequela, dá tempo de fazer o atendimento ainda. Então eu acho que é uma homenagem justa que eu fiz para o SAMU. Aqui no SAMU nós temos 5 técnicos de enfermagem e 6 condutores e eu que sou a enfermeira responsável. Todo o pessoal que trabalha aqui, ele já tem cursos de qualificações, são bem capacitados. É uma coisa que eu sempre falo das minhas equipes, que eu sou abençoada por ter equipes tão boas aqui em Passo Fundo. A gente que vê assim, a realidade de outros municípios, vê que não tem pessoas tão qualificadas. Mas aqui em Passo Fundo eu posso agradecer porque nunca deixaram a desejar em nenhum atendimento e eu tenho bastante orgulho disso. Em Passo Fundo, o serviço está disponível 24 horas por dia e de forma gratuita pelo telefone 192. Para eternizar a homenagem, o vereador Rufa entregou aos funcionários do SAMU certificados de honra ao mérito. A gente ficou até bem lisonjeado, né, com a iniciativa do Rufa que ele teve de fazer essa homenagem, porque nada mais que é um reconhecimento pelo trabalho prestado já há tanto tempo. Cada equipe aqui do SAMU, eles já carregam nas costas em torno de 2.700 atendimentos. Cada equipe, são 4 equipes. Então eu acho que veio em boa hora, né, para agradecer o reconhecimento, tudo. E não que outras pessoas não reconheçam também. Só que é sempre bom tu ser reconhecida, né, e alguém fazer alguma coisa para demonstrar isso. É um trabalho gratificante. Com certeza, eu me sinto realizada e assim como a maioria, acho que dos profissionais que trabalham aqui, trabalham por amor à profissão mesmo, né. Não é por status, nem por aparecer, é porque gostam realmente do que fazem. Ainda sobre o tema, o vereador Rufa cobrou mais investimentos no serviço. Ele criticou o fato do município ter apenas uma ambulância para o atendimento de urgência.
temos 2 ambulâncias ali, que uma até que é avançada, eles não podem usar a avançada porque não tem os médicos. Então tem só os enfermeiros, tem que dar condições de trabalho, pelo menos para eles. Hoje está sem nenhum carro para fazer as chamadas, não tinham carro. Então eu acho que o executivo tem que melhorar o atendimento, pelo menos para os caras da SAMU, para salvar vidas. O parlamentar finalizou o grande expediente, dizendo que é a favor da permanência dos atuais profissionais do SAMU. O executivo anunciou que em breve será realizado um novo processo seletivo, já que os contratos teriam caráter temporário. Como eles conhecem a cidade, já estão bastante tempo trabalhando juntos, 4 anos, eles mesmos se revezam, fazem os pontos de troca. Eu acho que não devia manter a mesma equipe, só prorrogar todos os outros municípios, menos Passo Fundo, que tem que fazer seletivo para quê? Vai ter custo, vai ter gasto. Eu acho que não era importante trocar a equipe agora, nesse exato momento. Já o vereador Eduardo Pelicioli foi responsável pelo segundo grande expediente da semana. Veja na reportagem os assuntos abordados. O parlamentar iniciou o seu pronunciamento falando sobre o projeto Conversas Transformadoras. A segunda edição do evento aconteceu na UPF no dia 21 de agosto e contou com mais de 600 inscritos. Ele procura buscar e valorizar pessoas que querem fazer ações voluntárias sem ter nenhum fim lucrativo, mas que trabalhem com a questão da cultura, da música, da poesia, da literatura e até mesmo, muitas vezes, uma proposta de cultura diferente do que eu coloco na minha fala, a região central da cidade impõe. Porque a periferia é muito rica em cultura e acaba sendo desvalorizada por ser da periferia, às vezes, essas práticas e até as próprias ações. Dessa forma, nós trouxemos o Sérgio Vaz, um escritor, poeta, que tem já um trabalho na Cooperifa, em São Paulo, onde ele transformou um bar num centro cultural na periferia, onde ele envolveu toda a comunidade a conhecer a literatura, a abrir o livro e fazer a leitura. Claro que a proposta que ele traz e que ele sempre diz que todos podem fazer literatura, né? Mas a literatura é da periferia, tu tem que viver na periferia. Tu pode fazer literatura falando sobre a periferia, mas se tu não morar, se tu não viver aquela situação, não vai ficar boa. E ele pode trazer essa ideia, qual que é o sentimento das pessoas, quais que são as necessidades que se encontram na periferia de São Paulo, que são as mesmas nossas aqui, e trazer um público diferente, né? Um público que às vezes se afasta da literatura e um texto mais simples, às vezes não escrevendo totalmente com todas as pontuações, os casos, acentos corretos, mas que passa a informação, passa a ideia do sentimento das pessoas. Durante o evento foi arrecadada 1 tonelada de alimentos para o projeto Natal Porta a Porta, desenvolvido pelos moradores do bairro Záquia. Além disso, outra ação beneficente foi o cadastramento de 100 doadores de medula óssea. Da mesma forma que estamos buscando pessoas para acompanhar a literatura, pessoas para acompanhar a música, teve apresentação musical, mas também solidarizar as pessoas e conscientizar sobre algumas situações. Então, de uma certa forma, nós vamos falar sobre periferia. Nós temos um evento que é o Natal Porta a Porta, que é desenvolvido por um grupo todo ano, a qual pegam crianças carentes da comunidade e fazem com que no dia do Natal se tenha brinquedos infláveis, recebam uma cesta básica, que recebam brinquedos que muitas não iam ter nesse dia, né? Então, de certa forma, nós sensibilizamos as pessoas a levarem os alimentos. Teve totalmente um total de 600 inscritos, mas nós conseguimos arrecadar 900 quilos de alimentos, né, que foi transportado pelo grupo mesmo, com dificuldade. E o grupo do Hemopasso, né, nós buscamos também ali trazer uma sensibilização em relação à doação de medula óssea. Algumas pessoas que já tinham cadastro atualizaram o seu cadastro. Nós tivemos mais 100 pessoas que não eram cadastradas como doadores, que foram lá, fizeram a coleta de 5 ml de sangue, foram orientados como poderiam ser um doador de sangue e aceitaram se inscrever. E para encerrar o seu discurso, Eduardo Pelicioli destacou as 6 emendas que protocolou no projeto referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. As sugestões que foram encaminhadas ao Poder Executivo contemplam as suas principais bandeiras, como a acessibilidade, a castração de animais e a construção de um canil. O local seria dedicado ao atendimento de animais vítimas de maus tratos.
Cobrimos uma rúbrica para a construção de um canil municipal que teria 400 metros quadrados. 400 metros quadrados, dentro da que é a necessidade de Passo Fundo e no número crescente de animais abandonados, não vai atender toda a demanda. Então nós buscamos suplementar essa verba em mais 600 metros quadrados, aprovando o total de 1.000 metros quadrados. Também tivemos acesso a um projeto no canil municipal que já está pronto, com um local escolhido, que foi ainda confeccionado pelo antigo prefeito Ayrton Dipp e o secretário de Obras Simo, que atende todas as necessidades e que faz com que hoje muitos canis que não estão adequados, mas estão atendendo, alguns até recebendo recurso público, possam passar os seus animais para lá e ter um atendimento muito melhor do que atendido hoje. A ideia, isso nós vamos ter que construir com o Executivo, é que esse canil ele tem uma gestão compartilhada com as entidades e protetores, sendo que as decisões administrativas e também todo o manejo com o animal seja discutido sempre de uma forma democrática. A construção de escolas de educação infantil e de ensino fundamental também foram contempladas nas emendas do vereador. Mas, além disso, Eduardo Pelicioli quer que a administração qualifique o atendimento móvel de urgência. Tinha uma previsão no PPA, no Plano Plurianual, que vai até 2018, a possibilidade de suplementação de 2 equipes, né, de atendimento. Hoje nós temos uma equipe só atendendo e uma ambulância. A outra ambulância está parada, né, e não pode ser utilizada, pois não está suplementado esse orçamento. O que eu consegui prever na lei de orçamento para o próximo ano é que criasse a meta para a segunda equipe. E quando agora vinha a votação no mês de outubro, a lei de execução, a lei de diretrizes, vai possibilitar que os vereadores que têm metade da sua emenda impositiva tem que ser destinada à saúde, possibilitar eles suplementar esses recursos para a SAMUR, para que a segunda equipe possa atender. E aí nós sabemos que teve mais de 11.900 atendimentos. Nós podemos dobrar a capacidade de atendimento e qualificar esse atendimento dentro desse recurso. O vereador Rufa já garantiu que também vai fazer destinação para a SAMU, como outros vereadores também vão suplementar recursos, possibilitando aí, desde da suplementação do recurso, a utilização da ambulância, como também que a equipe realmente funcione como deveria e como foi pensado inicialmente. Após a aprovação e os trâmites legais da casa, os vereadores entregaram ao Executivo, nesta semana, o texto do Plano Municipal de Educação, com as emendas aprovadas. Confira. A entrega do Plano Municipal aprovado por todos os vereadores dessa casa confirma a preocupação e entendimento que nós tivemos de discutir todas as possibilidades, as estratégias, as metas apresentadas pelo Poder Executivo. É um plano que vai trabalhar o ensino público e privado de Passo Fundo pelos próximos 10 anos, então nós sabemos da importância e do nosso compromisso em fazer a melhor análise. Eu sempre tenho dito que nós tínhamos o dever de aprovar nessa casa o melhor projeto para o melhor plano para o próximo decênio. Entregamos de forma rápida, né, e formal ao seu prefeito municipal o texto aprovado por essa casa com todas as estratégias e as metas previstas. Vale lembrar que foram 56 emendas dos vereadores que foram então apresentadas, discutidas e aprovadas na sua unanimidade, o que dá sem sombra de dúvida respaldo ainda maior para o trabalho do Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores fez o seu papel, proporcionou, em relação ao Plano Municipal de Educação, a oportunidade da comunidade debater, discutir, apresentar propostas, emendas, alterações ao texto original. Agora, o projeto segue para a Procuradoria do município para que nós possamos fazer um exame jurídico daquele texto que foi aprovado. E aí nós teremos o Plano Municipal de Educação como uma lei que vai valer para os próximos 10 anos. O prefeito tem 15 dias para análise, né? Ele vai ter que definir se sanciona o texto aprovado ou se ele veta. Na medida em que ele vetar algum dos dispositivos aprovados, esse texto volta ao plenário para que seja então derrubado ou mantido o veto do seu prefeito. Mas nós acreditamos que pela discussão que tivemos não vai haver maiores problemas e aguardamos então e esperamos a aprovação na íntegra do texto aprovado por essa casa. E o Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo. Fique conosco.
Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. A Comissão de Educação e Bem-Estar Social promoveu recentemente uma audiência pública para discutir o trevo que dá acesso ao SESC-Senat. A Avenida Perimetral Deputado Guaraci Marinho, na RS 324, é bastante perigosa. Lá já foram registrados vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. Só durante esse ano, naquele trecho, foram cerca de 13 acidentes. Desses 13 acidentes foram 3 com morte, né? E a maioria deles com lesões. A nossa preocupação é grande, por quê? Porque nós temos um número grande de alunos e de pessoas que acessam o SESC-Senat através daquele trevo, e aos arredores ali do SESC-Senat a população hoje gira em torno, acredito eu, que de 15 mil pessoas dos bairros. Então, para nós, né, nós vemos fazer um apelo às autoridades para que consigam colocar um redutor de velocidade, né, que consigam nos auxiliar nesse sentido para nós preservarmos vidas. É evidente a necessidade de ações para melhorar o trânsito no local. Por isso, há bastante tempo, a comunidade se mobiliza na tentativa de solucionar os problemas da rodovia. A RS 324, desde que ela foi construída nos anos de 80, ela não foi planejada. Ela simplesmente foi feita. Nós que somos da Vila Jardim, o nosso bairro ele foi dividido ao meio, né? E ali nós temos muito fluxo de veículos, não temos acostamento, nós temos a escola Antonino Xavier, escola municipal, que fica no trevo da Vila Jardim, né? De um lado fica a escola, a parte do bairro ficou do outro lado, então existe a travessia, né, do pedestre, que é bem complicado, principalmente falo em nome das crianças, né, que tem que se dirigir até a escola. Então, não tem acostamento, e desde 2010, quando eu assumi como associação de moradores, nós reabrimos a discussão da passarela, porque esse processo existe desde 98. O presidente da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, vereador Sidney Ávila, lamentou a ausência dos representantes do DAER na reunião. Eu acho que a grande falha é um órgão do Estado que teria competência para sentar na mesa conosco e buscarmos viabilizar uma parceria entre o Legislativo, com o Executivo, com o Governo do Estado e realmente efetivarmos uma ação que resolva a situação do trânsito naquela região, não se faz presente na nossa audiência pública. Esse é o grande ressentimento, mas nós não vamos parar aqui. Nós já conversamos com as entidades e vamos buscar outras ações para efetivar essas demandas. Na audiência pública foram definidas algumas propostas para melhorar a segurança de pedestres e motoristas na perimetral. O vereador Patrick Cavalcante explicou que um documento será encaminhado ao Executivo solicitando apoio às reivindicações da população. É um encaminhamento ao município, né, ao prefeito municipal Luciano Azevedo, solicitando então que ele, tendo interesse público, nós sabemos que é um movimento grande de pessoas passofundenses e da região, mas principalmente de Passo Fundo, que a gente possa então fazer um encaminhamento de sinalização, né? Há já uma estrutura montada
por parte da Secretaria Municipal de Transporte, Serviços Urbanos e da Guarda Municipal para fazer a sinalização. Então vamos discutir lombadas eletrônicas, lombadas físicas e a sinalização com o município. Vamos pedir para que o DAER autorize o município a fazer essas obras, porque precisa ter essa autorização, e se nisso o DAER dando essa autorização, o município possa executar. Vamos sair daqui lutando e eu tenho certeza que vamos alcançar alguma coisa no sentido de resolver. Né? Tanto na minha passarela, na Vila Jardim, como os acostamentos. Por quê? Porque esse problema, em 2010, com o movimento comunitário, nós fizemos 13 tópicos, 13 pontos. Nós visitamos do trevo do Rice até o bairro Xangri-Lá, que é lá onde vai para o bairro Integração. De todos esses bairros que a RS 324 atravessa, todos eles têm problema de travessia. A Câmara discutiu e votou nessa semana 9 proposições. A partir de agora, você vai conhecer alguma delas. Iniciamos pelo texto do vereador Rui Lorenzato, proibindo que o poder público contrate empresas que tenham feito doações durante a campanha eleitoral. O projeto surgiu após debates promovidos pela Frente Parlamentar que trata da reforma política. Discutimos já o ano passado, estamos discutindo este ano pela presidência e o vereador Albiri Grando a reforma política no nosso município e sim dar a nossa contribuição enquanto vereador, enquanto município de Passo Fundo, sobre os pontos importantes e necessários para fazer essa reforma política. E um dos pontos necessário é a questão do financiamento de campanha, seja ele público ou seja ele privado. O projeto de lei proíbe que o Legislativo e o Executivo firmem contrato com as empresas que financiaram os eleitos. Segundo o vereador, o grande desafio é acabar com a troca de favores. Podem receber doações de empresas, mas estas empresas não podem estar celebrando contrato de licitação ou contrato de concessão de alguma obra ou assim por diante. Então, está proibida de participar de licitações. Isso se faz necessário, porque, na verdade, é dali que surgem muitas ações negativas, né? E assim por diante. Porque se nós pegar um exemplo onde 95% dos financiamentos de campanha, de doação de campanha, ele provém de grandes empresas. E estas empresas, não é porque elas são bondosas que elas estão fazendo essas doações para as campanhas, é porque depois elas vão vir fazer as suas exigências para o seu prefeito, para o deputado federal, estadual e assim por diante. Então é isso que nós temos que reduzir, nós temos que fazer critérios, fazer leis que vão inibindo essas questões do financiamento das grandes empresas. As doações para candidatos e partidos podem esconder práticas ilícitas. O parlamentar explica que, desta forma, a iniciativa privada consegue, por meio de contratos, um bom retorno financeiro. A cada R$1 de doação, as empresas conseguem recuperar, com obras depois, R$ 8,50. A cada R$1, R$ 8,50 elas conseguem recuperar. E outra que também o prefeito, o próprio vereador, os deputados, o governador do estado, eles ficam refém de uma política definida pelas grandes empresas, pelos grandes grupos econômicos. Com a matéria, o vereador petista acredita que o famoso Caixa 2 também será evitado. Muitas opiniões dizendo assim, não, mas daí vai haver o Caixa 2, as doações vão acontecer paralela, né? Isso aí muitos, até alguns colegas vereadores aqui colocaram, né? Mas se for perceber no entendimento de que o Caixa 2, sendo ele se tornado crime, aumentando a pena, aumentando punição, aumentando o tempo na cadeia, vamos dizer assim, isso aí não automaticamente isso aí se regra e se reduz esse ato, né? O ato do Caixa 2, que é um crime também. Outra matéria aprovada é para padronizar os abrigos de ônibus em Passo Fundo. O texto foi protocolado pelo vereador Albiri Grando.
De acordo com o parlamentar, os equipamentos deverão respeitar as cores da bandeira do município, ou seja, verde e azul. Estão previstos 2 modelos, contemplando inclusive pessoas com necessidades especiais. Os abrigos precisam respeitar as dimensões da calçada. Nós nos baseamos na Associação Brasileira de Técnica, quer dizer, não é uma coisa inventada por nós. Nós estamos padronizando de acordo com o que existe mais atualizado em termos de legislação desse tipo de estrutura social. Nós teremos, então, os abrigos, agora os passos não é uma simples parada, é um abrigo mesmo, que vai abrigar aquelas pessoas que estão esperando o ônibus. Inclusive, existe o abrigo, ele vai até onde para o ônibus, quer dizer, até o limite da calçada, protegendo na chuva e outras intempéries que possam acontecer. Além disso, essa parada também abriga aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência e protege tanto atrás como do lado da parada. Com isso, a intenção de Alberi Grando é fazer com que se tenha um padrão válido para os próximos prefeitos. Agora nós teremos a marca de Passo Fundo, independente do partido ou do prefeito que está no governo no momento. Foi aprovado ainda o projeto de resolução da mesa diretora. O documento foi apresentado pelo presidente Márcio Patucci e instituiu o formulário de declaração de cumprimento da lei da ficha limpa na Câmara Municipal. O artigo 5º da nossa lei orgânica, que foi alterado em 2010 com uma emenda de iniciativa do então vereador Rafael Bortoluzzi, com base numa iniciativa de uma legislação nacional, essa de vontade popular, onde que definiu alguns critérios legais para a contratação dos cargos comissionados, né? E entre esses critérios, por exemplo, né, a não condenação em 1º e 2º grau, condenação judicial, não condenação criminal, que as pessoas, para trabalhar na atividade pública, tenham que ter um mínimo de lisura e compromisso e moralidade, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que atender uma disposição que a lei orgânica já determina desde 2010. Só que nós queremos que esse formulário seja preenchido pelos cargos comissionados da Câmara de Vereadores anualmente, né? Porque daqui a pouco alguém sofre uma restrição, sofre alguma condenação e nós não ficamos sabendo disso. E, de certa forma, nós vamos ter pessoas trabalhando, né, inaptas, com uma impropriedade até mesmo material para estar trabalhando no poder público, e isso quem sofre é o parlamento como um todo. Os servidores públicos que foram nomeados antes da vigência desta resolução para cargos em comissão ou funções gratificadas deverão preencher este formulário e entregar no administrativo da Câmara Municipal até o dia 30 de setembro. Caso contrário, o pagamento de salário e outros benefícios serão bloqueados. Pode chegar o caso de exoneração, porque os cargos são de livre nomeação e exoneração do presidente da Câmara. E para encerrar esta edição do Arquivo de Notícias, vamos conhecer as propostas do vereador Aristeu Dalalana. Trata-se de um projeto de resolução aprovado por unanimidade. O parlamentar quer a criação da medalha Jarba Sampaio Correia. O nome faz menção a um comunicador que marcou a história do esporte de Passo Fundo, através do trabalho em emissoras de rádio e televisão. Foi o maior comentarista esportivo de Passo Fundo, né? E que foi assim um ponto de partida para todos hoje que trabalham na imprensa passufundense, principalmente com respeito ao esporte, né? O esporte amador, ao esporte profissional. Então era uma coisa assim que a gente sempre pensou em fazer isso ao longo dos anos e não teve a oportunidade. A distinção será entregue aos organizadores de eventos, atletas e dirigentes que se destacam na área desportista. Entre as modalidades que serão premiadas estão o futebol de campo e de salão, o vôlei, o basquete, a bocha ou o bolão, o automobilismo, a maratona, a rústica e a corrida de rua. Essa é uma maneira simples de tu homenagear as pessoas que dedicam a vida ao esporte, né? Porque todos sabemos que esporte é vida, esporte é saúde, todas as pessoas envolvidas no esporte, 90% trabalham com o coração, trabalham pro bem dos outros, né? Não é pro bem próprio.
E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma ótima noite e até a próxima semana.